Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre função trigonométrica, né? Nós já falamos das funções, dos tipos de função, função seno, função cosseno e função tangente. A gente viu as peculiaridades de cada gráfico dessa função. A função seno, função periódica, função cosseno também é periódica, né? A função seno começando aí no ponto de origem, a função cosseno começando aí no ponto 1, ali no eixo y. E nós temos também a tangente, a função tangente, né, que tem aquela conformação de gráfico, né, e aquelas limitações. Agora a gente vai tentar manipular um pouquinho mais essas funções. Como que a gente vai fazer isso? Vai tentar, seja ela por função seno ou com função cosseno, tentar deslocar essas funções, seja para cima ou para baixo, tá? Então, a gente vai deslocar essas funções agora. Como que a gente desloca uma função? Vou até colocar aqui, deslocamento de funções. Deslocamento de funções. Como que a gente desloca funções? A gente vai adicionar ou subtrair algum número. Se a gente adicionar um número, tá? Uma constante, a gente vai subir o gráfico da nossa função, seja seno ou cosseno. Se a gente subtrair, a gente vai descer o gráfico da nossa função cosseno. A gente consegue visualizar mais isso no gráfico, né? Porque um, um período ali as oscilações que estão mais em cima e uma função deslocada, a gente vê que, por exemplo, adicionada ali, a gente vê ela mais acima, né? E aí ela se torna pontilhada, tá? E a gente vai pensar principalmente visando o eixo y, tá? Por exemplo, vai ser assim, f de x é igual ao seno de x, tá? Mais k, ou menos k. A gente desloca assim. E isso vale não só para funções trigonométricas, mas também, tá? Colocar aqui um parênteses, há deslocamento de função para outras funções, para a função afim ou função quadrática, também tem isso, tá? Função quadrática, entre outras funções, também tem esse deslocamento de função, caso a gente adicione ou subtraia algum valor nessa função, ok? Por exemplo, né, nós temos aqui uma função. A função é f de x igual a seno de x. Essa função normal, nós vamos ter aquele gráfico, né, original. O gráfico original, ele vai ter aquela conformação. Vai começar aqui no zero e vai subir, descer, subir, vai ter essa conformação. No entanto, se a gente adicionar aqui mais um, por exemplo, esse valor aleatório, nós vamos ter um deslocamento. Então, a gente vai subir aqui, ó, 1. Aqui de 1, 0, a gente vai ter essa conformação, tá? Esse deslocamento, tá? Se você perceber aqui, ela passa, a origem dela, que antes era do 0, né, numa função seno, passa a ser no 1. Ao mesmo tempo que se a gente pegar, por exemplo, f de x igual a seno de x e subtrair, tá? Um número, por exemplo, esse número 1, a gente tem um gráfico aqui, tá? Um gráfico. A função original começaria aqui no 1, não é? Assim. No entanto, aqui se a gente estender aqui e para menos 1, aqui nós temos 0 e aqui nós temos 1, né? A gente vai ter essa conformação, tá? Essa conformação aqui de menos 1, 0 e 1, tá? Então, vai começar em menos 1, a função de seno x menos 1. Aqui começa em menos 1, aqui é 1. Isso é interessante da questão, né?
Dito isso, nós temos uma outra questão, né, uma outra elucidação sobre, né, aprofundamento sobre nossa manipulação aqui da função trigonométrica, que será a alteração do período de uma função trigonométrica, tá? Vamos colocar aqui, alterando o período, tá? O período. Alterando o período, certo? Então, aqui, o que nós vamos ter alterando o período? Nós vamos ter, inicialmente, que se a gente multiplicar, vou colocar aqui do ladinho, tá? Porque eu vou fazer uma, depois outra, que é f de x igual a seno de x, né? Seno de x. E aqui eu vou fazer de novo, né? F de x igual a aqui no seno de x, tá? Aqui nós temos, se a gente multiplicar por um número dentro, tá? Do seno aqui de x, dentro desse parênteses, assim, diretamente com o seno de x, e se a gente multiplicar fora aqui do seno de x, quando vinha anteriormente, a gente vai ter algumas diferenciações no gráfico, tá? E também nos valores, certo? Por exemplo, quando a gente fala de alterar o período, a gente está falando aqui. Período é o tempo ali que o tempo, né? A parte do gráfico que é igual, né? Que é igual e depois termina e começa ele novamente. Então, um período é essa parte só dele que não se repete, ok? Essa parte do gráfico que não se repete, tá? Então, nós temos esse período, a alteração desse período, ela vai se dar essencialmente de uma forma horizontal, né, ou vertical. Quando a gente quer espichar o período, tá? Espichar o gráfico de uma forma horizontal, a gente multiplica dentro. Então, aqui no caso desse tipo de função, dessa conformação, a gente vai ter uma espichação do gráfico de forma horizontal, tá? Ele vai ser mais achatadinho e mais longo, assim, horizontalmente. Se a gente multiplicar fora, tá? Por esse número, a gente vai ter uma espichação vertical desse gráfico. Então, ele vai espichar verticalmente, tá? De cima para baixo. Então, ele vai ter um período mais esticadinho, né? Em função, o eixo Y vai ser maiorzinho, né? Que ele vai ter um período mais esticado, tá? Eu acho que nesse caso, quando é esticado, né, verticalmente, nós temos um período de tamanho menor, né? E quando é horizontalmente, nós temos um período maior, né? Então, vamos lá. Vamos falar aqui, essencialmente, esse aqui foi só para dar essa palhinha, tá? Vamos falar aqui do gráfico em si, né? Que é esse f de x. Vamos demonstrar, né? F de x igual a seno C de x, ok? Vamos ter essa formulazinha aqui. Então, o período nada mais é o tempo que ela leva, né, para se tornar a mesma funçãozinha que ela era no período anterior. Então, isso é o período. Nós temos aí o período, nós temos essa função c de x, f de x igual a seno vezes c vezes x, e a gente vai ter aí o período dessa função, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico que esse é o período da nossa função, ó, que vai daqui até 2π, tá? Por exemplo, vai de 0 até 2π, por exemplo. Esse aqui é o nosso período. Período é bom isso aqui porque a gente pode aplicar muito em física, em química, né? Em ondulatória, a gente pode aplicar em ondulatória, na questão da óptica, da luz, da refração da luz, a gente pode aplicar também na questão
as ondas também, né, da questão da frequência, né, das cores, né, frequência do espectro, né, a gente também pode aplicar isso, né, e a gente tem ali o azul o azul ao vermelho, né, do azul ao vermelho, acho que o azul é mais forte, tem um comprimento de onda maior, ali a gente tem o vermelho, que tem um comprimento de onda menor, sabe? E o verde, né, que fica ali mais ou menos no meio, tá? Então a gente tem aqui um gráfico, né, que apresenta aí esses períodos, tanto a função seno como a função cosseno e também tangente. Tangente também tem período, tá? Então, o período da nossa função aqui vai ser igual a 2π, por exemplo, ok? E depois desse 2π, começa a repetir de novo, tá? Por exemplo, aqui, depois desse 2π, isso aqui se repete. Então, nós temos a repetição disso daqui, tá? E é isso que é período, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, 2 períodos. Então, se a gente multiplicar um valor aqui ao C, né? Vamos falar aqui, ao C, a gente vai ter uma modificação se a gente multiplicar esse período aqui, tá? E nós vamos ter a modificação, vai depender do tamanho do C. Por exemplo, se o C, o valor que a gente multiplica ali, for maior que zero, ou seja, pertencer aos números naturais, né? For maior que zero, não ter decimal, a gente vai ter uma função mais, vai ter uma diferenciação horizontal, mas aqui nós vamos ter uma função mais comprimida, tá? Mais comprimida. Ou seja, nós vamos ter um período menor. Exemplo, aqui, ó, exemplo, a gente poderia fazer isso aqui em pouco tempo, tá vendo? Tudo isso aqui seria uma função, um gráfico aqui com a multiplicação, função comprimida. Agora, se o C for menor que zero, né, não pertencer aos números naturais, nós vamos ter aqui, vai ter uma modificação horizontal, né, horizontal. No entanto, a gente vai ter uma mais esticada, né, esticada, ou seja, período vai ser maior. Período vai ser maior aqui, tá? Então, nós vamos ter aqui uma mais diluída, né? Assim, tá? Ok. Na verdade, pessoal, aqui é se a gente dividisse, tá? Dividisse, ok? Se a gente dividisse, por exemplo, a função seno, né? O x por c, por um número, a gente teria um período maior e estaria mais esticadinha, tá? Então, isso aqui é se a gente dividisse, ok? Então, nós temos aqui essa função, né, f de x igual a seno, vou até colocar de vermelho aqui, porque ficou muito apagado, f de x igual a seno de c, tá, vezes x, ok? Nós vamos ter essa função, tá ok? E, por fim, aqui é interessante a gente mencionar que aqui, eu vou até desenhar, ó, vai ser tipo uma sanfona aqui, ó. Tipo uma sanfoninha. Tá até bonitinha ela, ó. Vai ser tipo uma sanfona. Aqui os tecladozinhos. E aqui a área sanfonada. Aqui os teclados, os botões e a área sanfonada aqui. Por que eu desenhei uma sanfona aqui? Né? Sanfona. Nossa função sanfona. Porque aqui nós vamos ter uma modificação lateral, tá?
uma modificação bem lateral aqui, ela vai esticar horizontalmente, quer dizer, vai ter uma modificação horizontal, ok? Então, ela vai sempre fazer essas oscilações, esse movimento, né? Nesse caso aqui, a gente multiplicar dentro ou dividir dentro, tá? A próxima que nós temos é essa daqui, né? Que é a função f de x, e a gente multiplica fora o seno de x, tá? Essa aqui é a nossa próxima função para a gente alterar o período, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico, né? Uma função seno normal seria assim, né? Do zero, tal, ok. Função normal, seno. Se a gente multiplicar dentro, ou multiplicar, ou dividir, ou multiplicar fora, né, como tá aqui, ou dividir fora, nós vamos ter uma modificação, vou colocar aqui, modificação vertical, tá? Vai modificar a amplitude. Aqui a gente vai modificar o quê? O comprimento de onda. Vamos já fazer essa interdisciplinaridade com física e química, né? Aqui a gente vai modificar a amplitude desta onda. Por quê? Porque vai haver uma modificação, mas vai ser de altura, tá? Vertical. Então, essa onda aqui, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Ela vai ter um espichamento nessa onda. Então, se a gente... Aqui nós temos um, né? Cadê a outra? E aqui a gente tem, por exemplo, se a gente dividir, tá? Por um C natural, a gente tem aqui um achatamento dessa onda, ok? Então, nós vamos ter essas duas modificações em relação ao período de uma função trigonométrica, ok? Então, aqui nós vamos ter que, se o C, vou colocar aqui, se o C pertencer aos números naturais e multiplicar, vai ter essa alongamento, tá? E se o C pertencente aos números naturais for dividido, né, o x dividido pelo C, nós vamos ter um achatamento da onda, tá? Da amplitude, vai modificar aí a amplitude dessa onda, ok? Então, aqui nós desenhamos uma sanfonazinha, tá? Porque essa daqui vai ser a nossa função sanfona, tá? Como multiplica dentro. E um ioiô. Por que um ioiô aqui? Tentar desenhar um ioiô aqui, tá? Um ioiô, porque aqui nós vamos ter basicamente a nossa variação na vertical. E aqui nós temos uma variação na horizontal. Ok, então nós temos essas diferenciações em relação à função multiplicada aí por C e a função dentro ou fora, né? Por um número dentro ou fora, um número aí dentro da gama dos naturais, ok? Então, essa nossa aulinha aqui sobre... nós temos também alguns postulados sobre funções compostas, né? Funções trigonométricas compostas. Então, nós temos aqui funções, só para fechar, né? Trigonometria, a gente só vai falar de equação trigonométrica e finalizar. Funções trigonométricas compostas. Exemplo aqui, minha pessoal. Ó, sabendo que f de x é igual a c de x, tem um período de 2π, né? Aqui, ó, f de x igual a 2π e seno de x
vai ser igual a 2π. Então, qual seria o período de f de x, né? Seno de 2x, tá? Multiplicado aqui dentro, né? Aí a gente vê como é que ficaria essa função aqui. Por exemplo, aí o fato de a abscissa estar multiplicada por 2 faz com que seja necessário uma variação 2 vezes menor na variável para que a função complete seu ciclo. Portanto, o período dessa função vai ser assim, ó. O período vai ser igual a 2π, né, que é o valor inicial aí que nós temos, a função normal, dividido por 2, tá? Então, o valor desse período vai ser igual a π, ok? Quando a gente multiplica, a gente diminui o período, como a gente falou aqui, né? Um período menor. Então, aqui nós temos que esse período, nessa função aqui, composta, vai ser π, tá? De maneira geral, o período de uma função trigonométrica composta é calculado dividindo-se o período da função trigonométrica que origina pelo módulo da constante que multiplica a variável x, como a gente fez aqui, né? Dividimos por 2, né? 2 equivalente a 100. Com relação à construção do gráfico de uma função trigonométrica composta, devemos entender a importância de cada constante que compõe a lei de formação dessa função, ou seja, f de x igual a mais b seno de cx mais d. Vou colocar aqui para vocês verem. F de x igual a d, não, a, tá? A mais b vezes seno de c de x mais d, ok? Onde A desloca a função para baixo ou para cima, B vai alterar a amplitude dessa função, tá? E C vai alterar o período da função. Então, nós temos aqui A vai alterar ele desloca, né, para cima ou para baixo. B vai alterar a amplitude C vai deslocar, vai alterar o período, e D vai deslocar a função para a esquerda ou para a direita, tá? Desloca para a esquerda ou direita. E aqui desloca para cima, tá? Cima ou para baixo, tá? Esses dois deslocamentos, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. E nós temos aqui a alteração do período e a alteração na amplitude, ok? Então, esses são nossos postulados aqui sobre função trigonométrica, falando um pouquinho sobre deslocamento de funções, se a gente adicionar um número, e também se a gente multiplicar ou dividir, e se for dentro ou se for fora, também tem essas modificações, tanto no período como na amplitude, enfim. Essa é a nossa linha sobre função trigonométrica. Muito obrigada e até a próxima.